Fala galera do oitavo ano, meus queridos, minhas queridas, espero que esteja tudo bem com vocês. Quem está falando, obviamente, professor Leandro, vocês já puderam observar, né? Já puderam perceber, e estamos aqui para poder conversar sobre a Revolução Industrial, tema da nossa aula de hoje. Revolução Industrial, que é a revolução das máquinas, né? No século XVIII, quando na Inglaterra a máquina a vapor ela começa a ser desenvolvida, ela começa a tomar conta das fábricas, a substituir o homem no seu trabalho, uma máquina sendo capaz de fazer trabalho de mais de 20 homens, dependendo do trabalho, até mais de 50 homens substituídos por uma máquina a vapor. Essa revolução, essa entrada da máquina no mercado, né, de trabalho, essa entrada da máquina ali no século XVIII, é chamada de Revolução Industrial. Mas o que a gente tem que parar para observar com bastante cuidado é que a primeira Revolução Industrial, pelo menos o primeiro passo da Revolução Industrial, não é a inserção da máquina no mercado de trabalho, e sim a mudança no modo de pensar a produção. A produção ela não mais era pensada ali naquela quantidade exata, naquela quantidade quase que encomendada. Muda-se o conceito de produção e, graças ao Adam Smith, a não regulação do mercado pelo Estado, a gente tem as fábricas começando a produzir o máximo que elas conseguiam produzir. Quanto maior era a produção, consequentemente, o lucro também seria grande. Então, o primeiro passo para a gente pensar na Revolução Industrial é que ela foi uma forma diferente de se pensar na produção. Parou-se de produzir só o necessário e começou a produção do excedente, começou a produção do algo mais. Os estoques começaram a crescer, tanto de matéria-prima quanto os estoques das mercadorias, dos produtos acabados. Essa transição ela acabou com a manufatura. Manufatura eram aqueles produtos feitos quase que como um artesanato, só que os trabalhadores usavam pequenas ferramentas para produzir o seu produto final, né, para produzir o material que seria vendido. E esse mesmo trabalhador ele conhecia todas as etapas do processo. O que mudou com a Revolução Industrial, quando as máquinas começam a tomar conta das fábricas e o trabalhador ele passa a ficar alienado, ele passa a não conhecer todas as etapas do processo. Ele está ali apertando um parafuso, ele está ali apertando um botão, ele está ali puxando uma alavanca, ele está ali fazendo algo que ele nem sabe o que é no final do processo. Muitos trabalhadores nem sabiam o que estavam produzindo, eles estavam na fábrica de determinado produto e estavam ali produzindo. Essa alienação ela fez com que o trabalhador ficasse cada vez mais ali, só focado no que estava produzindo, sem contar que as leis trabalhistas elas não existiam ainda. Isso que a gente vê aqui, a consolidação das leis trabalhistas, é claro que essa brasileira, na Inglaterra do século XVIII não existia. A CLT, as leis que amparavam o trabalhador não existiam. Então, isso aqui, não existia lá na época da Revolução Industrial. O trabalhador ele era explorado mesmo pelos donos dos meios de produção, os chamados burgueses. A burguesia, aquela mesma burguesia que a gente viu ascender, né, que a gente viu surgir e ganhar força lá no sétimo ano, ela começa a investir nas fábricas. E essas fábricas começam a crescer. O trabalhador ganhava cada vez menos, não tinha direitos, ele se faltasse era substituído por um outro que fazia aquele trabalho ali alienado, repetitivo. Mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas, inclusive ganhavam bem menos por serem mulheres, por serem crianças, tinham um salário menor do que o dos homens. Se o nosso mundo hoje é um mundo machista, imagina lá no século XVIII. E aí a gente tem também toda uma questão onde, como a mão das mulheres era um pouco mais fina, a mão das crianças era um pouco menor, eles ainda faziam trabalhos perigosíssimos, como por exemplo de destravar uma máquina, uma engrenagem travou, a criancinha lá colocava a mão lá dentro da engrenagem e destravava.
muitas crianças, muitas mulheres eram amputadas. Outro trabalho também que era muito utilizado, que as crianças eram muito utilizadas, era nas minas de carvão, porque o seu corpo menor, eles entravam nas minas de carvão lá com aqueles carrinhos, enfim, para poder trazer a matéria-prima das máquinas a vapor. Bem, surge, além da burguesia, que começa a mandar, né, dar as cartas, os donos dos meios de produção, também vem uma outra classe que vende a sua força de trabalho, que é o proletariado, o trabalhador. O proletário, ele não tinha como ganhar dinheiro além de vender a sua força de trabalho, a sua força produtiva. E aí o que ele faz? Ele vende por um valor que é muito menor do que o valor que realmente vale. Um conceito que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, quando a gente falar, por exemplo, de marxismo. Bom, todo esse contexto faz com que as máquinas ampliem, as empresas ampliem esse quadro de máquinas. E as máquinas elas vão mesmo tomando o trabalho de vários homens. Há o crescimento do desemprego, há uma condição social muito ruim para os trabalhadores e desempregados. Afinal de contas, se um resolvesse sair do emprego, se um faltasse, se um ficasse doente, o outro era reposto. Lembrando que não tinham as leis trabalhistas. E aí o que acontece? Nós temos dois movimentos operários que surgem com bastante força. O ludismo, que é um movimento de operários revoltados que decidiram invadir as fábricas e quebrar tudo, e o cartismo, que é um movimento de trabalhadores mais, digamos, civilizados, certinhos, que escrevem uma carta para o parlamento inglês solicitando participação política, solicitando que eles pudessem ter direito ao voto e também o direito de serem votados. Eles conseguem, os cartistas, os ludistas são perseguidos, presos, mas plantam a semente ali do que seria um sindicato, do que seriam as greves, do que seriam as reações operárias contra a opressão do patrão, né? E com isso eles conseguem ganhar seus direitos, eles conseguem conquistar aqueles direitos que eles ainda não possuíam. No século XVIII, a gente também tem uma gama de novidades tecnológicas. A gente tem o barco a vapor, a gente tem a máquina a vapor das revoluções industriais, o trem, a locomotiva, tudo isso ali, girando em torno da energia a vapor. E o que movia, o que fazia com que gerasse esse vapor? O carvão. E o carvão não é esse carvão de churrasco, é um carvão mineral, é um carvão diferente desse que a gente está habituado a ver. Claro que esse combustível valoriza, é claro que esse combustível ganha destaque dentro desse contexto, dentro desse mundo onde a máquina a vapor é que dita o ritmo da produção das empresas. Então o que a gente tem que entender é que a gente tem duas classes sociais antagônicas, a burguesia, os donos do meio de produção, o proletariado, o trabalhador que vendia sua força de trabalho. A gente tem as máquinas mudando o contexto social. Para vocês terem uma ideia, surgem bairros operários. Bairros operários que são bairros planejados para que o operário, para que o proletário não se locomova, não saia dali de perto da fábrica. Tem ali o seu lazer, tem ali a sua religiosidade. Isso foi copiado, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Bangu. Ali onde é o shopping hoje, era a fábrica Bangu. E todo o entorno foi planejado. O Bangu Atlético Clube, Bangu, time que a gente conhece mais aí pelo futebol do Campeonato Carioca, foi um clube organizado ali perto da fábrica para que os seus funcionários pudessem ter o seu momento de lazer. Quem conhece ali a igreja na pracinha de Bangu ali, vai ver que a estrutura é bem parecida com a fábrica Bangu, porque foi construída também ali a igreja para que as pessoas não precisassem se locomover para muito longe para poder ter ali o seu momento de fé.
E as casinhas que com o passar das décadas foi mudando também, né? Então, Bangu foi projetado assim como os bairros operários de Manchester, na Inglaterra, projetado para que os trabalhadores pudessem trabalhar cada vez mais. A carga horária de trabalho de mulheres podia chegar a 18 horas. Crianças trabalhavam até 12 horas. O homem, ser humano do sexo masculino, podia ter 18 a 20 horas de trabalho. Se a gente levar em consideração que o dia tem 24 horas, o cidadão vivia mesmo, de fato, para o trabalho. Então, esse mundo do trabalho, esse mundo onde tem uma revolução, aumenta-se a produção, aumenta-se a produtividade, e isso fez com que o homem se exaurisse de trabalhar, lutasse para conquistar os seus direitos, certo? Conquistasse muitos direitos, para a época em que não se tinha nenhum, e também fez surgirem novas linhas de produção com novas concepções, por exemplo, o Fordismo. Henry Ford, ele cria uma linha de montagem, onde cada etapa do processo era realizada por um trabalhador, e no final saía lá bonitinho o Ford T. Mas essa é uma outra história que fica para uma outra aula. Espero que em breve nós possamos nos encontrar e debater esses temas. Deixei também para vocês tudo isso registrado em textos para que vocês possam ler com mais calma, e 3 atividadezinhas que eu acho que vocês vão gostar muito de fazer. Surpresinha, vão lá, confiram as atividades que vocês têm para fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Um beijo e um queijo para vocês, meus queridos. Tchau, tchau.